Meus amados, o tema que nos foi concedido já fora lido o texto áureo, que está inserido em Mateus, capítulo 24, e versículo de número 12, onde o nosso irmão Jonatas passou para nós o assunto para tratarmos sobre esfriamento espiritual. Segundo esse texto de Mateus 24 e 12, Jesus ele faz uma predição para os últimos dias, sinalizando o ambiente espiritual, o estado espiritual da humanidade em que a igreja será tirada da terra. Então, no versículo de número 12, podemos nos certificar de que um dos grandes sinais da volta de Jesus será o esfriamento espiritual em grande escala. A gente pode até perguntar, dentro disso que eu falei, por que muitos pregadores, ensinadores, quando pegam a Bíblia, falam que o Senhor vai sacudir a terra, vai mandar poder, Deus vai trazer um despertamento. Isso é verdade? É verdade. Só que esse despertamento, irmãos, ele não vai alcançar todo mundo. Quem já leu a escritura de Apocalipse, o último texto, o último capítulo, eu convido a todos para a gente abrir esta escritura. Vamos ver algo que o Senhor falou, que é muito forte. Eu considero terrível essa escritura. Capítulo 22. Veja como está escrito, se alguém puder ler para nós, por favor. O versículo de número 11. Como diz o texto? 22 e 11, quem achou pode ler, por favor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus. Então, nos últimos dias, tudo que é ruim, tudo que é mal, vou assim usar esse termo, dentro do termo iniquidade que está em Mateus 24, 12, que o sentido é impiedade, injustiça, todo tipo de ilegalidade, e isso vai se multiplicar numa escala tão alta, tão grande, que para a igreja que vai subir, vai ser motivo de despertar, de buscar, de se santificar, de se dedicar a Deus de uma maneira com tanto temor, com medo de ficar. Para a igreja que vai subir, para a igreja que vai ficar, melhor dizendo, para a igreja que vai ficar, na proporção que essa escala se acentuar, ela aumentar, se multiplicar de forma assustadora, vai ser motivo de esfriar, se entregar mais de vez ao pecado. Glória ao nome de Jesus. Por isso que Jesus falou dessa multiplicação, e no texto está como que um dos sinais da sua volta.
Então, nesse esfriamento, vai surgir muita coisa. Mudanças na doutrina, as heresias se multiplicarão em nosso meio, e conforme a igreja primitiva começou, ela vai terminar. E uma das características muito fortes na igreja primitiva é que, na proporção que ela crescia, as heresias também procuravam se fortalecer no meio do povo para desqualificar a identidade da igreja. De maneira que os apóstolos tinham uma guerra simultânea. Cuidava do crescimento da igreja e, ao mesmo tempo, eles lutavam para combater as heresias que ia surgindo. Então, na reta final, uma das situações difíceis que a igreja vai enfrentar, e a gente já está sentindo isso como um termômetro em nosso meio. Já há discussões, divisões, intrigas teológicas acerca de assuntos tão básicos que não devia ter tanta dificuldade de se ingerir. Porque quando se trata de salvação e vida eterna, para mim, dentro da Escritura, o que ela determinar à risca, não tem questionamento. Por parte humana, não tem o que se questionar. É sobre salvação, tudo que envolve a doutrinação cristã, então, está na palavra, eu não tenho o que questionar. Se é para minha edificação, se é para minha salvação, então eu tenho que aceitar. Mas para isso, existe uma diferença. É que a igreja que vai subir, ela não tem dificuldade, eu digo assim, ela não resiste à palavra da verdade, ela não resiste à correção, ela não resiste à sã doutrina, ela não resiste à exortação, à obediência, à santidade. Ela tem isso, como o salmista, no Salmo 119, o salmista anônimo, né? O maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo, ele fala da lei do Senhor com tanta afeição, e há momentos que a gente vê que ele fala com carinho, ele fala com amor, ele chega a falar da lei do Senhor como algo que lhe disciplina, lhe corta, lhe molda, mas ele tem isso como algo bom, porque ele vê que a lei do Senhor, ela está ali, ela foi dada por Deus para aprimorar o homem, melhorar o homem, para ele ter um bom relacionamento com Deus. Diferente daqueles que o coração não está inclinado à obediência, então a única alternativa é questionar. E isso é a característica da igreja que vai ficar. E bem no começo da minha fé, eu já ouvia dizendo que a igreja que vai ficar, ela está junta com a que vai subir. E ninguém pode julgar ninguém. Dizer, tu vai ou tu fica. Não. Todo mundo tem que se esforçar para subir e também ajudar outros a também se fortificar na fé para ter motivação para subir. Glória ao nome de Jesus. Mas a igreja, ela vai, no dia do arrebatamento, ela vai ser separada de uma outra que prefere dormir do que viver acordada. Prefere ficar acomodada nos seus desejos e prazeres do que se dar ao esforço e ao sacrifício da renúncia. Então, diferente da igreja que vai subir, irmãos, diferente da igreja que vai ficar, a igreja do arrebatamento que vai subir, ela está alerta com isto que Jesus falou sobre a multiplicação da iniquidade. Então eu coloquei aqui uma observação interessante, que esfriamento espiritual, quando Jesus falou em Mateus 24:12, ele falou de algo que vai ser universal. Vai ser universal. E eu entendo uma coisa, obrigado.
E eu entendo uma coisa, que essa frieza, você pode até perguntar assim, mas na igreja, nos países onde a igreja é perseguida, que lá ninguém tem opção, ou já que não tem liberdade, se não quiser sofrer, não aceite Jesus, mas se aceitar Jesus, já aceita sabendo sobre todos os riscos, principalmente o de morrer. Nessa igreja perseguida nos países islâmicos, naquele gráfico também da janela 10 por 40, a frieza vai passar por lá também? Vai, irmãos, vai passar por lá. Eu pensava que a frieza ela ia atingir as regiões aqui sul-americana, onde o evangelho é mais assim, tem mais liberdade de fluir na pregação, na anunciação, como o nosso Brasil, nós temos a liberdade tão grande de professar a fé. Eu pensava que o esfriamento ia se dar aqui, porque a gente tem ia se dar mais aqui, porque aqui a gente tem liberdade demais, tem tanta liberdade que a pandemia está provando que muitos crentes não estão com esse interesse todo de subir para o céu, não. E vai ficar pior, vai ficar bem estreitinho, para se dar a entender realmente quem realmente quer ir para o céu. Eu acho que há dias passados eu ministrava uma palavra lá no culto de ensinamento no Rangel, e eu dizia assim para os irmãos: Deus conhece quem quer subir, e Deus também conhece quem quer ficar, porque quem quer subir, ainda que não tenha força, mas pede, e quem não quer subir, já que não tem nenhum interesse, também não vai se esforçar, vai cair numa ilusão de abraçar o sistema mundano com uma facilidade tão grande, irmãos, que eu faço minhas palavras de um irmão que disse: quando Jesus voltar, tem crente que nem vai perceber, nem vai sentir falta de quem subiu. Parece até uma coisa assim muito estranha a gente dizer agora, porque o arrebatamento não aconteceu, mas vai ser assim. Glória ao nome de Jesus. E eu procuro, quando falo de arrebatamento, eu procuro falar de forma mais séria possível, para incutir em nossa mente, irmãos, que isto é real, é sério, e só vai acontecer uma vez, e de forma muito rápida, para não dar oportunidade para se consertar nada, porque todo o tempo de preparação já está sendo dado com sobra. Ou seja, enquanto Jesus não vem e eu não durmo no Senhor, eu estou tendo a oportunidade de preparar a minha vida no mais alto nível possível. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não temos condição nenhuma, mas quando a gente se posiciona, como o pastor de Filadélfia se posicionou, o Senhor disse para ele, tendo pouca força. Deus sabia que o pastor de Filadélfia era como qualquer um da gente, mas ele disse: tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Diferente do de Laodiceia. O de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, ele batendo na porta e não ouvia. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus disse lá: eu estou na porta. Mas os versículos anteriores a esse texto, Jesus disse que ele falou assim: eis que rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, tanto faz Jesus estar dentro como estar fora, eu tenho as minhas regras de ser cristão. E eu pensei essa semana e fiz uma reflexão sobre isso, que o pastor de Laodiceia, ele, diferente do de Filadélfia, ele fez as suas regras. Aí Jesus disse: você disse que rico sou, de nada tenho falta. E Jesus disse: você é pobre, cego, miserável, nu e desgraçado.
tem caras de que vive, mas estás morto. Então, Laodiceia é a característica da igreja que vai ficar, enquanto Filadélfia é a característica verdadeira da igreja que vai subir. Então, a igreja que vai subir, ela não questiona os limites impostos pela sã doutrina, porque ela tem consciência que o seu destino final é o céu. Enquanto que a igreja que vai ficar, ela questiona porque o seu coração está dividido como a mulher de Ló. Não sabe se vai ou se fica. E entre ir e ficar, ninguém vai a lugar nenhum. Só restou para a mulher de Ló virar uma estátua de sal. Então, a frieza espiritual, ela é um sinal que será universalizado. Porque eu falei sobre a igreja perseguida. Será que lá, no meio de tanta perseguição, alguém vai esfriar? Vai. E a gente tem um exemplo das escrituras do Novo Testamento. Por exemplo, a carta escrita aos hebreus, a judeus cristãos, né? Os judeus cristianizados, aquela carta foi endereçada para animar os irmãos judeus cristãos, corrigir muitos erros que estavam surgindo. Mas entre as exortações dadas àquela igreja, eu percebi uma coisa que o escritor chegou a dizer, parece no capítulo 10, vocês ainda não chegaram a ser mártires. Há uma versão que diz assim, vocês ainda não chegaram a ser mártires. Na corrigida ele diz, vocês ainda não chegaram a derramar o sangue por esta causa. Nem tiveram os seus bens expoliados, tomados ou confiscados. Ou seja, apenas tiveram os vossos bens expoliados, confiscados, mas não chegaram a derramar sangue, que Roma fazia isto. Quando perseguia os cristãos, tomava até tudo que os cristãos tinham e fiscalizavam e tornando propriedade do Estado. Mas ele disse, vocês ainda não se tornaram mártires, não derramaram sangue. Glória a Deus. O que isto quer dizer? É que eles estavam perdendo o ânimo de confessar a fé em Jesus. Por quê? Na proporção que a perseguição estava aumentando, eles estavam sentindo dificuldade de sustentarem a confissão. Diante de toda a adversidade, mantendo aquela confissão na pessoa de Jesus Cristo. E eles estavam desanimando. Não só isso, nas cartas de Paulo, percebemos exortações tais de irmãos também que estavam desfalecendo na fé, perdendo o ânimo. Por quê, irmãos? Confessar a Jesus é caro. E a igreja que vai subir sabe que ser crente é caro. Jesus já começou dizendo em Mateus 16 e 24, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Servir a Jesus não é barato. Confessar a Jesus é muito caro. É tão caro que a igreja do primeiro século pagava com a própria vida. Estevão pagou com a própria vida. Tiago pagou com a sua cabeça. E a história segue onde muitos cristãos morreram. Ainda hoje, nos países onde a igreja é perseguida, os cristãos morrem todo dia. Qual é a razão? Cristo. Confessar a fé no Senhor. Já aqui no Ocidente, a gente não sabe o que principalmente aqui no Brasil, a gente não conhece esse preço todo de ser crente, porque não tem essa perseguição que nos aperta tanto. Ser crente aqui no Brasil é um desafio ainda muito maior. Não tem a perseguição, mas aí vai ter que aflorar uma coisa, a minha consciência. E se eu tenho consciência do que criei, do que aceitei, na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, eu não tenho nada a ver quem está tomando o seu caminho errado, andando da sua maneira, confessando do seu modo. E tem pessoas que distorcem tanto o seu entendimento a respeito da fé, aleluia. E eu digo, já disse algumas vezes, que existe essa situação ainda muito diversas sobre a forma de confessar a Cristo aqui no Brasil,
porque ainda não houve um arroxo grande, daquele que bota o cristianismo aqui na parede. No dia que houver, aí vai aparecer a igreja verdadeira. Não vai aparecer a Assembleia de Deus, não vai aparecer batista, não vai aparecer presbiteriana, vai aparecer o corpo espiritual de Jesus mesmo, a igreja que quer subir. Glória ao nome do Senhor. Então esse sinal, ele será universal. E esse assunto eu coloquei ele em 3 pontos, sobre as causas do esfriamento, as consequências do esfriamento e como corrigir. Tem jeito o esfriamento? Tem. Então, quando a gente fala da multiplicação da iniquidade, o sentido é literal. Quando Jesus disse isso, Mateus usou um termo que o sentido de multiplicação é literal. Literal. Por isso que a gente vai ver aqui que desde a queda do homem existiu multiplicação do pecado. E a gente pode começar pelos dias de Noé. Vamos ver, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 13, como o escritor daquele livro apropriou-se para dizer do contexto de Noé, os dias, e que Jesus citou o tal como exemplo para o contexto em que ele vai vir buscar a sua igreja. Vai ser como aqueles dias. Veja como é que está escrito em Gênesis 6 e 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Olha aí, porque a terra está o que, irmãos? Está o que? Cheia. Essa expressão cheia, eu não fui pesquisar a raiz desse termo, mas tem tudo a ver com multiplicação. A terra já estava com o pecado multiplicado. E veja a expressão que foi usada na narrativa desse texto. Deus dizendo a Noé que ele haveria de destruir porque a terra estava cheia. Ou seja, aumentou, cresceu, multiplicou-se. Glória ao nome do Senhor Jesus. O mesmo aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra. Vamos ler Gênesis 18 e 20. Gênesis 18 e 20. Disse mais o Senhor: portanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Olha aí, lá em Gênesis 13, diz que a terra estava cheia. Aqui diz que o clamor se multiplicou e o pecado se agravou. É a ideia de como se multiplicou mais. Observe, veio o dilúvio, mas não parou com o crescimento do pecado. O pecado continuou aumentando. De maneira que Deus lá, nos dias de Noé, mandou o dilúvio para punir aquela geração. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o que foi que Deus fez? Deus mandou fogo e enxofre sobre aquelas 2 cidades, de maneira que torrou, fulminou e abriu o chão e engoliu, que ficou igual um tapete, que até hoje se julga onde é mais ou menos a localização, mas ninguém diz determinantemente onde era Sodoma e Gomorra. A multiplicação é no sentido literal. O mesmo termo sobre multiplicação foi usado por Lucas quando escreve Atos 6 e 7, quando ele fala da multiplicação das pessoas que aceitavam Jesus. Era todo dia aquele número aumentava, de maneira que foi causando admiração na cidade de Jerusalém. Então, o sentido para o pecado ou a iniquidade lá em Mateus, dita por Jesus, é literal, como Lucas usou esse termo sobre o crescimento físico em número da igreja. O pecado vai se multiplicar de uma maneira tão grande, que vai incomodar a igreja, e ainda não está no nível de incomodar.
E eu vou dar um exemplo aqui, depois eu vou continuar, ainda sobre o Antigo Testamento, como se multiplicou. Vai chegar o momento que já não está bom. Para quem está ligado do céu, a gente já está sentindo um incômodozinho. Mas vai ficar de uma maneira tão acentuada, irmãos, em nossa volta, a maldade, a imoralidade, a impiedade, a injustiça, vai ficar de uma maneira tão grande, que por mais rico que seja um crente, por mais bem financeiramente que esteja ele, por melhor salário que ele tenha, e por mais dinheiro que ele tenha acumulado no banco, vai chegar o momento que ele vai sentir desgosto de tudo que ele tem, de tudo que possui, da terra, da vida aqui. Aí ele vai gritar, como a igreja do primeiro século, na perseguição também orou: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente não pode dizer literalmente que ocorreu isso, mas há uma semelhança muito grande. Quando lá Israel, no Egito, cresceu, o povo estava com o coração mais lá do que em Canaã, na promessa que Deus tinha dado aos patriarcas, principalmente a Abraão. Aí Deus disse: não, tem que voltar, na quarta geração tem que voltar. Está lá em Gênesis 15, quando ele disse a Abraão que na quarta geração voltaria o seu povo, e iria para lá para multiplicar e voltar como uma nação numerosa. Mas o povo estava gostando tanto, e situado na terra de Gozem, tudo favorável, e o povo se lembrava mais não. Mas quando Deus trocou o rei, que chegou o tempo, quando chegou o tempo de sair do Egito, para Deus cumprir a promessa do êxodo, que é o retorno, a saída, aí Deus agora troca o imperador e bota o imperador ruim, mau, perseguidor, de maneira tal, irmãos, que o povo recebia a palha, batia o tijolo e recebia a palha numa quantidade que dava ainda para fazer seu culto, sacrificar a Deus, de maneira que esse rei criou uma raiva e dizia: esse povo está crescendo tanto, se multiplicando tanto, vai ser senhor da gente, vai nos tornar escravo dele, vamos matar, vamos oprimir, vamos perseguir. Então fez isso. Então perseguiu tanto o povo que eles dobraram a produção dos tijolos e negaram a palha. Tinham que pegar essa palha, que era um trabalho, fazer a colheita dessa palha, o remanejamento para o local, para dar a produção dobrada. E o povo, mesmo assim, dando a produção dobrada de tijolo, pegando a palha, ainda foi que acalorou o culto ao Deus eterno, de maneira que o povo não sacrificava de forma estável, como se sentisse acomodado no Egito. Já estavam adorando, mas com clamor, com aquele clamor que Deus diz em 3:7 lá de Êxodo. Ele disse a Moisés: eu desci para livrar o meu povo, porque o meu povo clamou, e o seu clamor chegou até mim. Mas era um clamor com aflição, um clamor sentindo dor, incômodo, e não dá mais para ficar aqui. Desça, ó Eterno, desça, tire-nos daqui. Aí começaram a se lembrar da promessa que Deus havia feito a Abraão. Aí Deus disse: agora chegou o tempo, chegou a hora. Levantou Moisés, resumindo, e tirou o povo. Irmãos, para a igreja sair, não vai ser diferente. Deus vai criar um ambiente tão hostil para nós. Porque se for do jeito que está, irmão, ninguém quer ir não. Quer não. Ainda tem gente pensando daqui a 10 anos, plano ainda daqui para 20 anos. Tem pessoas que estão com uma laje, que está pensando em botar mais 2. Tem um carro, está pensando em... Tem uma loja, está pensando em mais 5. Tem uns 4 diplomas, ainda está pensando mais em um bocado. É plano que vai longe, passa dos limites. É tanto plano, expectativa para o futuro, irmãos, que muitos crentes estão se esquecendo do estado da alma no presente. Estão vivendo uma vida tão ansiosa que espiritualmente estão sendo classificados como pessoas ociosas, tão interessada pelas coisas materiais, que o lado espiritual está sendo esquecido, preterido, deixado de lado. É uma das coisas que está fazendo com que o esfriamento
entre. Porque o esfriamento, junto com a multiplicação da iniquidade, vem também o apego às coisas materiais. E a igreja que vai subir, aleluia, ela vai orar com gosto. Hoje você vê um crente cantando sobre Maranata, outros pregando sobre Maranata, mas a maioria das vezes, eu não estou ironizando, isso é fato. Eu não estou ironizando. Segundo o termo e o contexto em que a igreja orava assim, como hoje, na igreja perseguida, os crentes que clamam pela volta de Jesus, irmãos, não é da boca para fora não, é algo que vem de dentro. Quando a pessoa diz assim, Maranata, é Maranata mesmo, é pedindo para sair, é pedindo para ir, é pedindo para o Senhor voltar e nos tirar. E pasme, já tem crente orando Maranata, porque está vendo que o calor das adversidades final para a igreja do arrebatamento já começou, embora que todos não tenham percebido. E um dos sinais é a multiplicação da iniquidade. Observe, eu falei nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, o mesmo aconteceu nos dias de Israel, principalmente quando o reino se dividiu. A idolatria aumentou assustadoramente. Um exemplo disso foi os dias de Acabe. 1 Reis, capítulo 16, vamos ler esse texto. 1 Reis, capítulo 16. Você já pensou, irmão? Eu vou usar aqui um exemplo, permita, irmão, pastor José, para dramatizar bem direitinho aqui, para os irmãos entrar dentro do entendimento e do contexto. Os irmãos já pensou um pastor casar com a macumbeira e trazer a macumbeira para a igreja e adotar a doutrina do espiritismo aqui dentro? Eu digo, no sentido geral, por isso que eu pedi permissão àquele, para dar esse exemplo do contexto, para eu falar de Acabe, para os irmãos entender o ridículo do que ainda estamos para ver. Quem não partir logo vai ver muita coisa. Depois eu vou chegar ainda no que Paulo disse em 2 Timóteo 3, que já estamos vendo mais ou menos isso. Veja bem, 1 Reis 16, 29 a 33. Olha como essa escritura se refere a Acabe. 1 Reis 16, 29 a 33. Como é que está escrito, irmãos? E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Meu Deus, pense na agonia que os judeus da semente dos piedosos, os crentes fiéis, nesses dias estavam sofrendo com o rei Acabe. Ele desviou-se completamente, porque casar com Jezabel, uma mulher ímpia, idólatra e feiticeira, que trouxe todos os princípios, né, da idolatria e do paganismo para dentro de Israel. Se Paulo não tem ideia, o rei criou um sacerdócio, né, um sacerdócio maligno de homens que chegava a quase 1000, era 850 profetas, entre os de Azera e de Baal. Mudou totalmente o culto. Era dias espiritualmente fúnebres.
era dias tão mal que falta aqui palavras para expressar. A subida íngreme que o pecado, a iniquidade deu nesses dias de Acabe. De maneira, irmãos, que quem se apresentasse como profeta de Deus morria. E Elias sozinho, achava que estava sozinho, né? Os irmãos têm ideia, quando ele chegou diante de Acabe, Acabe disse: és tu o perturbador de Israel. Por que essa expressão? Porque Elias estava defendendo ainda, com as suas forças que Deus havia multiplicado e dado, defendendo a causa de Deus, combatendo contra a idolatria. Elias, ele naquele dia que ele juntou os profetas todinho, né? E o Senhor mandou fogo sobre o altar. Naquele dia foi o maior sinal de que Deus estava chegando para combater a multiplicação que houve do pecado naqueles dias e trazendo a vida, porque a frieza havia se estabelecido. Então, Elias já estava sendo conhecido como alguém que estava para a igreja do Senhor. Naqueles dias, vamos dizer, a igreja dos judeus piedosos, Elias estava sendo um grande reformador, mas para aqueles que faziam parte do coloio de Acabe, Elias era um herege, um perturbador. Por que perturbador? Porque Elias estava indo de encontro ao sistema, que o sistema estava matando a nação, tirando a identidade de Israel como um povo de Deus, e tornando a nação como um povo conhecido como idólatra, como os demais países e nações gentias. Só que Deus desceu para mostrar que Israel tinha dono e que ele era o centro do culto judaico e que nenhuma idolatria iria prevalecer substituindo Deus. Glória ao nome de Jesus. Aí Elias responde a Acabe: perturbador, ou seja, causador do caos e da desordem, todo incômodo é tu e a casa de teu pai. Glória ao nome de Jesus. Jezabel não gostou não, que os outros 150 foram tudo para a espada, gostou não, ameaçou o profeta. Então, nos dias de Acabe, é um grande exemplo de que a iniquidade cresceu, de maneira, irmãos, que a monarquia ficou comprometida com o espiritismo, criaram um sacerdócio maligno, com homens que defendiam princípios diabólicos. O sentido de Mateus 24:12 é de uma multiplicação muito mais acentuada dessas três que eu citei do Antigo Testamento. Vai ser a maior de todos os tempos. Eu quero me expressar dizendo que será a última de todas as multiplicações que já houve do pecado. Será muito acentuada. Irmãos, de maneira tal que Jesus disse que viria nesses dias de densas trevas. Olha o que ele diz em Mateus 24, 36 a 39. Alguém pode até dizer ou justificar, mas pastor, quando ele falou de Noé que viria, não é porque isso está ligado à grande tribulação? Porque tem assuntos que eles não estão de ordem cronológica sobre o período pré-tribulacionista para a igreja, que será momentos de dores, e não está cronologicamente na ordem os fatos que ocorrerão, o sofrimento da grande tribulação. Eu vou separar dizendo que, leia primeiro o texto, 24, 36 a 39 de Mateus, como é que está escrito? Veja, tanto vai ser rápido a sua volta, como será rápido também a saída da igreja.
será tão rápido que o mundo vai processar essas informações, apesar de tanta tecnologia, o mundo vai processar aos poucos, que realmente houve um rapto. E não tem nada a ver com a grande tribulação, porque Jesus está falando sobre o auge dessa multiplicação da iniquidade, em que a sociedade global se sentirão estar vivendo os melhores dias de tanta libertinagem. E isso está sendo processado na cultura global através da tecnologia. Tudo que é mal e pernicioso está se globalizando de uma maneira muito rápida. E a cultura global, ela está sendo a cultura da nova era, né? Está deixando de ser localizado, está deixando de ser local um costume e está se tornando universal. Eu quero me referir à questão do pecado e da imoralidade. Em todo canto há, mas a tecnologia está fazendo com que todo tipo de prática má, injusta, impiedosa, ela se alinhe e se multiplique de uma maneira tão veloz que a gente está vendo que a sociedade global está andando, indo de encontro a um tempo em que estão buscando isso, essa liberdade para essa libertinagem, e estão tendo isso como um novo tempo, uma nova era, um tempo em que todo mundo vai viver o melhor tempo, fazer tudo o que quer de uma forma comum e natural. Interessante, irmão, que já estão criando leis para que não se diga nada, nem se combata nada. Eu não sei se alguém já sabia disso, mas é informação antiga, já de alguns meses. Parece que na Europa, né, já tem leis em que vão ser proibidos, não sei se já está sendo proibido, sobre chamar o esposo de meu marido, meu esposo, e o esposo chamar a sua esposa de esposa, porque é uma forma de denominar o casamento heterossexual. Então, já que estão defendendo esse ativismo dos homossexuais, então a ideia não é mais chamar marido ou esposa, é chamar companheiro ou companheira, porque aí não vai classificar os cônjuges como héteros, porque será uma forma de discriminação, se chamar minha esposa, meu marido. Veja, eles estão lutando, e é permissão de Deus, que está se tratando da reta final da igreja, da multiplicação da iniquidade. Eles estão criando leis para quebrar todos os princípios legais e morais que Deus estabeleceu, porque é da sua santidade, é do seu caráter, colocar limites para o homem que ele fez a sua imagem e semelhança. O homem é a representação de Deus na terra. Glória ao nome de Jesus. Então, ele estabeleceu leis morais e espirituais para o homem, porque o homem representa ele como Criador, no caráter de sua santidade e justiça. Então, o diabo está fazendo isso para criar exatamente um mundo hostil para aqueles que ainda vão permanecer fiéis e mantendo os princípios de Deus. Vai custar muito caro ser crente daqui para frente. Glória ao nome de Jesus. Então observe que quando Jesus disse que vai vir como nos dias de Noé, então não está, esse contexto não é se referindo à grande tribulação. Ele vai vir no 7º ano, ou no final do governo do período dos 7 anos do anticristo, em que Israel estará em grande aflição. O contexto será de guerra, de hostilidade. O mundo estará em pavor debaixo dos juízos de Deus. E o anticristo descredibilizado diante das adversidades dos juízos de Deus, ele sem ter controle de dominar nenhuma situação, então sua credibilidade vai cair e ele vai lançar a culpa sobre Israel, como Hitler. Ele disse nos seus dias que Israel era a praga mundial e tinha que ser extinto. Assim se fará também contra Israel naqueles dias. Então é dias de aflição em que todo mundo, a atenção do mundo inteiro estará voltada para Israel como culpado de tanta praga, de tanta coisa acontecendo. Irmãos, é nesses dias que o Senhor vai descer para livrar Israel, mas não será como esses dias, que será um dia pré-tribulacionista para a igreja,
em que será considerado por Jesus, é dito por Jesus, como o princípio das dores. Então a dor de Israel, que é chamada angústia de Jacó, é a dor do nascituro da criança, em que a mulher sente no seu parto normal a dor de a criança nascer. Será a dor mais aguda que a história, na história da humanidade, já se ouviu falar sobre o que a terra irá passar. Israel irá sentir, porque se trata do povo de Deus. A grande tribulação será para julgar as nações, mas também para punir Israel pelo desprezo que deu à lei do Senhor, ao próprio Deus e a Jesus, o Filho de Deus enviado como Messias. Então, Israel sofrerá a dor, a angústia da luz de um parto normal. A igreja vai sofrer as dores pré-nascituro, que é chamada de as dores pré-parto. Então a igreja vai sentir primeiro a sua dor, através de quê? Da multiplicação da iniquidade, da perseguição contra a fé, da perseguição contra a doutrina que ela confessa, contra a palavra. A igreja vai sofrer os danos do engano que vai se multiplicar em nosso meio. Vai surgir falsos profetas, falsos mestres. Os irmãos estão pensando que a fome angustia a igreja? Não. A igreja sabe o que é fome e passa. Vocês estão pensando que guerra aflige a igreja? Não, a igreja sabe o que é passar por guerra. Aleluia. Mas tem uma coisa que aflige a igreja, é quando a mentira entra no meio dela e ela sofre para manter a verdade e combater o erro, com pessoas que nasceram entre nós, cresceram junto com a gente e agora lutam contra a verdade que a gente pregamos. Isso é a maior dor que a igreja vai sentir. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o sofrimento será tão grande. Jesus inclui, além da apostasia, outros danos que a gente vai ver socialmente acontecendo na sociedade, dores que vai acontecer através dos fenômenos naturais que vão ser multiplicados. Jesus disse, é apenas o princípio das dores, é a preparação para trazer o despertamento para a igreja subir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então a iniquidade ela vai se multiplicar, porque quando fala de iniquidade, irmãos, aleluia, fala de ilegalidade, violação da lei de Deus, injustiça, e principalmente no que se refere à lei de Deus. Veja o que diz 2 Timóteo 3, 1-5, era esse texto que eu estava devendo em citar para a gente passar para o segundo ponto que eu já vou entregar, que é as consequências da multiplicação da iniquidade, ou as consequências do esfriamento espiritual. 2 Timóteo, eu disse 3, 1-5, como é que está escrito? Sabe, porém, isto, Aleluia. que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aleluia. No começo da minha fé, quando eu li esse texto, pastor José, eu pensando que essa situação era lá fora, com o mundo, mas não é não. Pastor Russell Shedd, na primeira semana teológica que teve aqui, ele falou sobre as cartas pastorais. Quem participou daquele dia viu o que ele falou, e eu guardei muita coisa, tem uma apostila, as anotações que a gente fez, mas tem uma coisa que ficou na minha cabeça, é que ele disse, irmãos, estão pensando que essa multiplicação é aí fora? Eu disse, não, aí já tem, fora já tem, e é normal, assim, porque o mundo jaze no maligno, fora já tem. Aí ele disse, isso vai ser dentro da igreja. Aí eu segurei no banco, eu digo, Jesus, dentro da igreja,
Ele disse, dentro da igreja. Ele disse, acontece um escândalozinho ali, acolá, uma coisinha. Ele disse, irmão, isso, tudo que é mal, vai se acentuar dentro da igreja. Irmãos, o irmão lendo o texto, e eu aqui pensando, meu Deus, eu queria ter condições, mas o Senhor está limitando nós, é só isso mesmo, a gente não tem como falar mais além, mas o irmão lendo e eu pensando aqui, meu Deus, eu queria ter condição de expressar para a igreja como será sombrio os últimos dias. Como será sombrio os últimos dias. Para os crentes fiéis que gostam de estar na igreja. Já começou a sentir nesses 2 lockdown que houve, a gente já ficou assim, meu Deus, a gente ficar sem igreja. Quem nunca pensou a gente ficar sem cultuar no templo? A gente se abalou, não diga que não se abalou, mas eu digo na forma de expressão, a gente se abalou um pouco. E outra, quem nunca viu, irmão, a gente depender disso aqui. Mas chegou. E o que tem para vir? Quando Paulo disse a Timóteo, irmãos, já não foi diferente nos seus dias. Ele sofreu com Alexandre o Latueiro, ele sofreu com Himeneu, tem um outro nome de um camarada que fez ele sofrer também, parece que são 3. Paulo sofreu tanto, por causa do evangelho. Ele chegou a dizer em 2 Coríntios 11, quando ele tratava de falar sobre as suas marcas do seu apostolado, que sobrepujava a pessoa dos falsos mestres que estavam em Corinto, ensinando erradamente, ele chega a dizer, entre as muitas coisas que sofri, eu sofri entre os falsos irmãos. Eu estava em Damasco pregando o evangelho e de repente eu fui atacado com alguém que queria me matar. Se não fossem os irmãos que preparassem uma corda e um cesto para descer pelo muro da cidade, eu teria sido pego e teria sido executado. Ele disse, falsos irmãos. Paulo em Damasco e alguém preparando a sua situação para Roma pegar e executá-lo. Ele passou por muitas coisas. Então, quando ele diz assim a Timóteo que nos últimos dias virão dias trabalhosos e difíceis e serão dessa maneira, irmãos, vamos nos preparar para a volta de Jesus, porque o pior está para vir. Eu sei que é difícil falar isso aqui, mas o pior está para vir. Não dá para imaginar o caos espiritual, o mundo como será espiritualmente tão sombrio no futuro que nos espera, em que para ser crente vai ser preciso botar muita força para se manter firme, para esperar a volta de Jesus. Por isso que ele diz que para entrar no reino de Deus e se manter nele, irmãos, tem que nascer de novo para ver e entrar. Mas ele disse, para se manter dentro, aleluia, tem que fazer força. E alguns dos evangelistas usam o termo tem que fazer violência, quer dizer, tem que fazer o esforço, como tivesse numa guerra, lutando para não morrer, sustentando a espada e defendendo. E por isso que Paulo fala das armaduras de Deus. Temos que tomar posse dessas armaduras espirituais, levar com seriedade esse negócio de ser crente, porque os dias serão tão difíceis que você vai perceber que vai precisar, em dado momento, das armaduras todinha de uma vez. Isso em casa, aqui dentro, no colégio, na faculdade, principalmente. Irmãos, o negócio está tão difícil que nunca se viu um tempo em que crente se desviasse por pouco. Crentes nascido e criado na igreja, no evangelho. De repente, a filosofia da cabeça dele muda, se torna um ateu, se torna um homossexual, se torna uma pessoa que nega tudo sobre Deus. De repente, aparece praticando coisas ocultas, como coisas das raízes do espiritismo. Enfim, de repente, crente, irmãos, se tornando maçom, praticante também do islamismo. Já tem assim, dos que estão negando a fé. É porque a gente não tem conhecimento dessas coisas, porque ainda não está, vamos dizer assim, em uma escala acentuada. Mas tudo que é mal, tudo que é ruim,
vai se multiplicar, porque está se tratando da frieza que será universal nos últimos dias da igreja na terra. E eu quero finalizar com o segundo tópico, falando sobre as consequências. As consequências nesse período de profunda dormência espiritual. Deus já dizia, exortando o pastor de Laodiceia, em Apocalipse 3, 15 e 20. O verbo esfriar, usado por Mateus aqui, originalmente fala de respirar ou soprar. Não está no sentido de psique, alma, mas de psicó, algo que fica frio. Está se referindo ao amor cristão, porque o amor cristão verdadeiro, ele se trata da vida, que quando está no corpo, o corpo está aquecido. E quando a vida material, física, ela sai do corpo, o que é que acontece com o corpo, irmão? Ele fica logo sem cor e gelado. O sentido que Jesus disse: por se multiplicar, o amor de muitos esfriará, ou seja, muitos irão morrer. E João disse em 1 carta 5,19: o mundo jaze no maligno, ou seja, o mundo já está defunto, sem vida, não sabe o que é o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sacrificial de Deus. Mas a igreja conhece o fruto do Espírito, porque foi gerado em nós a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e decidimos morar no céu. O fruto do Espírito passou a ser gerado ali, colocando em nós, aleluia, o caráter de Deus, que a cada dia está sendo aprimorado através da palavra ensinada, e quando ouvimos, a gente nos esforçamos para renunciar, crucificar a cada dia mais a nossa carne, para nós ficarmos semelhante à imagem restaurada de Deus em nossas vidas. Aleluia! Então o verbo esfriar tem tudo a ver com a perca dessa vida espiritual. Por isso que Deus disse, Jesus falou para o pastor de Laodiceia: tem cara de que vive, mas estás morto. E eu aqui finalizo dizendo o seguinte, aleluia, que qual a correção para a frieza espiritual? Eu vou usar 2 textos. Alguém leia 2 Crônicas 7,14, e eu vou ler Tiago capítulo 4, 7 ao de número 10. Qual o conserto ou a correção para a frieza espiritual? Arrependimento. Se não tiver arrependimento, a frieza não será corrigida. Porque quando alguém peca, irmãos, quando alguém é engolido pela frieza espiritual, essa pessoa ela perde totalmente a comunhão com Deus, de maneira que ela fica sem vida e sem força. Para ela, tudo passa a ser natural. Os irmãos acreditam que tem crente que toma a Santa Ceia sem nenhum problema, de todo jeito, com os irmãos que estavam em Corinto? Veja o que aconteceu com os irmãos que estavam em Corinto. Eles estavam, eles estavam na mesa dos demônios, no templo daquela deusa grega, em Corinto, com todas aquelas orgias, e depois estavam na igreja, falando língua, profetizando, pulando. Aí Paulo disse: não se pode participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo disse, sabe por quê? Porque quem come e bebe indignamente, porque muitos estavam fazendo assim na igreja de Corinto, Paulo disse, come e bebe para a sua própria perdição, ou seja, come e bebe juízo para si. Por isso que ele diz, cada um examine a si mesmo, para comer do pão e beber deste vinho. Por quê? O pão, depois de orado, representa o corpo, simbolicamente o corpo de Cristo, e o suco de uva, depois de orado, representa simbolicamente o sangue de Jesus. E todas as vezes que secamos a mesa e participamos, estamos dizendo que estamos em aliança com o Senhor, crendo na sua morte e ressurreição, e esperando a sua volta no arrebatamento, anunciando que Ele está voltando. Por isso que Paulo diz, tenha cuidado. E quando se esfria, se leva a fé cristã de todo jeito. E tem uma coisa, não tem bom não, viu, irmão? Não tem bom não. É levado, novos convertidos, como pessoas de meia idade cristã, até os que estão veteranos na fé. Se vacilar, vai-se embora na mesma enxurrada.
Porque o esfriamento, quando ele vem, ele neutraliza a consciência da pessoa e torna ela uma pessoa com comportamento e atitudes naturais, normais. Nada lhe condena, ela não se sente exigida para se limitar a nenhuma obediência, não tem consciência de nenhuma restrição pelo que a palavra de Deus prescreve, leva tudo de todo jeito. Mas veja aí que a correção para o esfriamento é o arrependimento. Alguém achou? Segundo Crônicas 7,14, como é que está escrito? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Olha o que é que Tiago diz, irmãos, que dá certinho com esse texto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. É a situação de quem está na condição do estado de frieza espiritual. Purificai o coração, senti as vossas misérias, que quem está nesse estado espiritual frio, não sente mais as misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E eu finalizo dizendo, porque em Salmo 51, Davi disse que o seu pecado doía, porque ele tinha consciência que transgrediu. E ele disse que sentiu todo o seu corpo doer. Ele enfermou a alma, sentiu enfermado o corpo, e ele voltou-se para Deus e disse, tenha misericórdia de mim. Se não me foge da memória, ele pediu 19 coisas a Deus, e entre elas que ele pediu, ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou seja, eu quero voltar a viver um homem irrepreensível novamente, para dizer aos pecadores que estão fazendo o que eu fiz, vivendo com a mulher dos outros, não faça isso não, eu fiz e deu errado. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, e eu me ponho na condição de vocês como ouvinte. Falei por responsabilidade, mas eu estou na mesma condição de pedir misericórdia a Deus por uma vida mais fervorosa, mais atuante e comprometida com o reino de Deus e a sua palavra, porque aquele dia está chegando. Não posso levar minha mulher, não posso levar meus filhos, apenas como igreja a gente tem que comungar juntos, fortalecer uns aos outros, exortar uns aos outros, e eu estou sempre dizendo à minha família, e eu digo, vamos lutar para a gente chegar lá, todo mundo juntinho, em nome de Jesus. Se dormir no Senhor, que cheguemos lá. Se a trombeta tocar, que cheguemos lá. Mas vamos lutar para não chegar ninguém, porque eu amo minha família, mas não posso levar. A minha mulher me ama, mas não pode me levar. Amo os meus filhos, que se eu pudesse já estavam os 3 lá, para não correr risco de declinar na fé espiritual, mas não posso fazer, porque a salvação, ela é individual. Que Deus abençoe, muito obrigado, minha gratidão, em nome de Jesus, à igreja e ao vosso pastor, que é um amigo. Deus abençoe.